Vamos agora dar uma olhadinha nas unidades de volume, tá? Que é provavelmente a que mais cai nas provinhas do quinto para o sexto ano, tá? Volume do cubo, volume do paralelepípedo, é uma questão certa em prova, nós temos que saber, não tem outra alternativa. Os objetos no espaço, quem quer ler para mim? Eu. Manda, todo ser e todo objeto. Eu? Qualquer um, pode ir. Todo ser e todo objeto é constituído de matéria. Ocupa certo espaço e apresenta uma forma própria. Os seres e objetos têm, em geral, formas complexas. Então, todo ser, no caso, seres vivos, inclusive, tá? E todo objeto, ok? Todos eles são constituídos de matéria, tá? E vai ocupar um certo espaço e apresentar uma forma, ok? Então, em geral, os seres e objetos têm formas complexas, como a prancha de surf, como o boné, o cachorro, enfim. Porém, existem alguns objetos com formas simples, que são as formas dos chamados o quê? Tá aqui, dos chamados? Sólidos geométricos. Isso. Você já deve ter aprendido, né, na escola, a chamada pirâmide, não é isso? Eu aprendi semana passada. Ah, que bom. O cubo, a esfera e o prisma, né? Show. As caixas, em geral, elas lembram um sólido chamado paralelepípedo retângulo, não é isso? Show. Nós vamos ter que aprender a calcular o volume, principalmente do cubo e do paralelepípedo. Beleza. Então, repare aqui uma caixa, tá vendo? Ó? A caixa é um sólido tridimensional. Preste atenção que isso é importante, tá? A caixa é um sólido tridimensional, quer dizer, ela tem 3 dimensões. Nós aprendemos na aula anterior a área do retângulo, lembra? O retângulo ele tem 2 dimensões, a base e a altura, o comprimento e a largura, tanto faz o nome, né? Já a caixa, o paralelepípedo, ele possui 3 dimensões. Essa aqui, ó, horizontal, vamos dizer assim, deitada, entre aspas, que é o comprimento. Essa aqui, ó, lateral, que é a chamada largura, ok? E essa aqui em pé, vertical, entre aspas, que é a chamada altura ou profundidade, dependendo da questão, dependendo da situação. Se for uma piscina, por exemplo, a altura provavelmente vai ser chamada de profundidade, ok? Um poço, alguma coisa desse sentido. Em vez de falar altura, ele vai falar profundidade, ok? Então são 3 dimensões. Comprimento, aqui está medindo 4 centímetros, largura, que aqui está medindo 2 centímetros, e a altura que está medindo 3 centímetros. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês no GeoGebra. Show! Está aqui o desenho de uma caixa, de um paralelepípedo retângulo, tá? Repare que cada pontinho desse aqui, ó, que seria o ponto de encontro de 3 lados do sólido, se chama vértice, ok? Cada pontinho desse é um vértice. Repare que eu tenho os vértices numerados aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, ok? E só. Então, são 8 vértices, tá? Guarda no coraçãozinho de vocês, o paralelepípedo possui 8 vértices, tá? São esses pontos de encontro de 3 lados. Cada lado do paralelepípedo se chama aresta, tá? Então aqui eu tenho uma aresta, tá vendo aqui a aresta A, aresta, o E também é uma aresta, o K é uma aresta, o L é uma aresta, o D é uma aresta e assim por diante. C, I, J, G, F, vai até o L, tá?
Então são 12 arestas, ok? São 8 vértices e 12 arestas, beleza? Agora preste atenção. Não são 3 dimensões? Não são 3 dimensões? Um comprimento, uma largura e uma altura? Então, como são 12 arestas, eu vou ter 4 comprimentos, vou ter 4 larguras e 4 alturas. Eu vou marcar aqui para você dar uma olhadinha nos comprimentos, ó. Esse segmento aqui, ó, FG, ele é um comprimento, tá? Vou colocar aqui na cor azul. Beleza. Show. Ó, o EH é outro comprimento. Também vou colocar na cor azul. Beleza. O AD é outro comprimento. Também vou colocar na cor azul. Show. E aqui, por fim, aqui embaixo, ó, aqui atrás, o BC é outro comprimento, tá? Então são 4 comprimentos. Agora vamos ver as larguras, esses segmentos laterais, ó. O AE, tá vendo? O AE é uma largura. Qual a cor que você quer? Roxo. Pode ser esse? Tá, roxo. O DH é outra o quê? Largura. Ok. O que mais? CG é uma largura. Também aqui de roxo. Isso, BF é uma largura. Também vou colocar de roxo. E os comprimentos deixem vermelho. Não, bota amarelo. Agora faltaram as alturas, né? São 4 alturas. Ó, AB é uma altura. Deixa eu colocar aqui de novo. Segmento. AB é uma altura. Qual cor que vocês querem? Amarelo. Amarelo? Tá. O EF é outra altura. Show. Nossa, o roxo não parece muito quase. O HG ou GH é outra altura, tá vendo? Sim. E por fim, o DC ou CD é outra altura. Outro roxo de vermelho. Show, tranquilo, beleza? Maravilha. Até aí, tudo bem? Show. Deixa eu limpar um pouquinho essas marcações aqui que estão em excesso. Maravilha. Até aí, tudo bem? Show. Então, esses pontos A, B, C, D, E, F, G, H são os vértices. Cada lado do sólido da caixa do paralelepípedo é uma aresta. São 12 arestas, 4, digamos assim, deitadas, horizontais, que são os comprimentos, 4 laterais aqui inclinadas, que são as larguras, e 4 verticais que estão em pé, que são as alturas. Show! Beleza. A gente viu que uma figura plana, ela ocupa no plano, né, uma determinada área, determinado espaço, né? Por exemplo, aqui, se eu desenhar, por exemplo, um quadrado, ele vai ocupar no plano determinado espaço, que é essa região aqui interna, né, a ele. Esse espaço, entre aspas, ocupado pelo quadrado no plano, nós chamamos de superfície ou área do quadrado, né? Da mesma forma aqui, ó, se eu desenhar um triângulo qualquer,
ele também vai ocupar uma certa área no plano, um determinado espaço, entre aspas, no plano, tá bom? Que é a tal da área do triângulo. A gente viu ontem, né? Base vezes altura dividido por 2. Show! E daí? E daí que um sólido geométrico como o cilindro, o cone, a esfera, o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, né? E todos nós não estamos contidos em um plano, nós estamos contidos no espaço, tá? A caixa aqui é uma representação dela apenas, mas na prática ela não cabe dentro de um plano. Ela é uma figura espacial, ok? Então ela vai ocupar um espaço que nós vamos chamar de volume, ok? Volume. Por exemplo, aqui eu estou com o meu copo com água, ele tem o formato de um cilindro, tá? Então, esse copo ocupa uma porção do espaço chamada de volume do copo, volume do cilindro, ok? E o que cabe de água dentro do copo, né, corresponde ao volume do copo, né? Quantidade de água que vai caber dentro do copo, tá? A região do espaço que vai ser ocupada pelaquele copo. Todos nós, todos os seres, todos os objetos, todos os corpos ocupam no espaço determinado volume. As figuras planas como quadrado, retângulo, losango, círculo, elas vão ocupar uma região no plano chamada área. Agora, o sólido geométrico vai ocupar uma região no espaço chamada de volume, tá bom? Show! Antes de nós prosseguirmos com relação ao volume, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Nós já vimos que são 8 vértices e são 12 o quê? Arestas. Agora eu tenho também, ó, a caixa formada por várias figuras, né, que quando encaixadas uma na outra vão formar a caixa. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse retângulo AB, CD, tá vendo? Isso são as faces, né? Isso. Esse retângulo aqui de trás, ó, ok? O ABCD, como vocês já bem disseram, é uma face, tá? É uma face do paralelepípedo. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, aqui na frente, uma face igualzinha a verde, tá vendo? Ok? É um retângulo isso aqui é um retângulo. A base do retângulo é um comprimento e a altura do retângulo é a altura do paralelepípedo. Ok? Show! Também verdinho porque são retângulos iguais. Aqui, ó, na lateral eu tenho aí vai depender da caixa. Se for um paralelepípedo reto retângulo, vai ser um quadrado, né? Ou um losango, ou um retângulo. Um retângulo, né, em geral. Mas aqui a ideia é que ele é um paralelogramo, tá? Essa face lateral aqui é um paralelogramo, que pode virar um quadrado se for um cubo, né? Se todas as faces forem iguais, vai virar um cubo, ou pode ser um retângulo, né? Os ângulos aqui retos, né? Todos os ângulos retos, vai ser um paralelepípedo reto retângulo, tá? Não é o caso desse aqui da figura, mas qual cor que vocês querem? Um azul clarinho? Tá bom, né? Agora já era. Tá? O que mais? Show, então essa face lateral aqui é igual a outra, tá? Elas têm a mesma área, as mesmas dimensões, né? Aqui, ó, largura e largura, altura e altura, largura e largura. Por fim, o que a gente tem? A gente tem, por fim, em cima e embaixo, né?
O A é isso. Show. Show. Então temos aqui em cima, né, um novo polígono, que é um paralelogramo, né? Também. Quer a cor vermelha finalmente? Vai, vermelho. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Show. Pronto. Maravilha, né? Então você percebe que eu tenho quantas faces ao todo? 6. 6, né? Eram as duas verdes, as duas azuis e as duas vermelhas, né? Então, o paralelepípedo tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Aqui não vai cair na prova. Vocês vão aprender lá no ensino médio que existe uma chamada relação de Euler ou relação de Euler. Não vai cair na prova? Não, só no ensino médio. Vértices menos arestas mais faces tem que dar 2, tá? Para grande parte aí dos poliedros aí que vocês vão estudar, enfim, dos sólidos que vocês vão estudar lá no ensino médio. Vértices menos arestas mais faces igual a 2. Vamos ver se funciona no paralelepípedo. São quantos vértices? 8. Menos 12 arestas, mais quantas faces? 6, né? Se você fizer aqui primeiros positivos, né? 8 mais 6 dá quanto? 8 mais 6? 14. 14 menos 12 realmente dá 2. Tá? Se chama da relação de Euler ou Euler, se você preferir. Tá? Show, tranquilo, beleza? Até aí tudo bem? Show. Então, o volume, chamado volume do paralelepípedo, vai ser dado pelo produto de suas 3 dimensões. Como assim? Comprimento vezes largura vezes o quê? Vezes altura, tá? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, calma, a área você tem que multiplicar também, né? Na área do retângulo é base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado, né? Agora o volume do paralelepípedo, comprimento vezes largura vezes altura. São 3 dimensões. Você vai multiplicar as 3 dimensões e pronto, vai achar o volume, tá? E qual é a unidade de volume? Você pode usar como unidade de volume o litro, né? O litro, você pode usar o litro, tá? Como unidade de volume. Porém, oficialmente falando, a unidade de volume é o metro cúbico, tá? O que é o metro cúbico? O metro cúbico é o volume de um cubo com aresta igual a 1 metro, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu desenhar agora um cubo aqui para vocês. Um cubo. O cubo é a reunião de 6 quadrados, tá? Todas as 6 faces são quadradas. Eu tenho que tirar um pouquinho do zoom aqui, senão não vai caber. Pronto. Tem 17 cubos dentro. Ok? Então tá aqui, ó, 2 quadrados. Agora eu vou unir. Opa! Ficou igual uma casa. O GeoGebra às vezes
Me prega umas peças. Tá. Então faz de conta que eu tenha uma caixa em que todas as arestas medem, digamos, 1 metro. Tá? Então, em vez de ser uma reunião de 6 retângulos ou alguns retângulos e alguns paralelogramas, aqui eu tenho a reunião de 6 quadrados, ok? Beleza? Então eu tenho um chamado cubo, tá? O cubo é a reunião de 6 quadrados. O cubo é um paralelepípedo de arestas iguais, tá? Todas as arestas têm a mesma medida. O comprimento, a largura e a altura têm a mesma medida. Arestas é o ponto, né? A aresta é o lado, tá? São 12 arestas, cada uma tem a mesma medida em relação às demais, tá? Show! O cubo é um paralelepípedo de lados iguais, da mesma forma que o quadrado é um retângulo de lados iguais. O quadrado é um retângulo? É. Que tipo de retângulo? Retângulo com lados iguais. O cubo é um paralelepípedo? É um paralelepípedo com lados iguais. Então vamos supor que todos os lados meçam 1 metro. O volume desse cubo vai ser 1 metro cúbico, porque é 1 vezes 1 vezes 1, comprimento vezes largura vezes altura. 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar, evidentemente, 1. 1 o quê? 1 metro cúbico, tá? Então esse cubo aqui, se tiver 1 metro de aresta, ele vai ter 1 metro cúbico de volume, tá? Show, voltando aqui, ó. Você tem aqui esse cubo como unidade de medida, tá? Aqui você tem, repare, um sólido, uma caixa que foi dividida em 4 cubos iguais, tá vendo? Então aqui, ó, o volume dessa caixa é 4 vezes o volume desse cubo. Aqui eu tenho uma outra caixa cujo volume é 2 vezes o volume dessa caixa aqui, tá? Então, nós precisamos estabelecer um padrão. Qual vai ser o padrão de medida? Vai ser esse cubo? Vai ser essa caixa? Vai ser o quê? Então, eles definiram como padrão o metro cúbico, que é o volume de um cubo com 1 metro de aresta, tá? Então, por exemplo, aqui na pirâmide eu tenho que essa pirâmidezinha aqui cabe 6 vezes, né, na outra pirâmide maior. Então, como qualquer sólido pode ser escolhido como unidade de volume, aí não teria um padrão, aí seria uma zona, cada um teria a sua própria unidade padrão de volume e não chegaríamos a um acordo nunca. Então, decidiram pelo metro cúbico, tá? Então, a unidade padrão é o metro cúbico, que é um cubo cuja aresta mede 1 metro, tá? É o volume desse cubo. Show? Tranquilo, beleza? Até aí tudo bem? Agora, da mesma forma que a gente viu com as medidas de comprimento e de área, para medir grandes volumes, por exemplo, qual o volume de água que passa pelas cachoeiras, né, do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu em 1 segundo, né, ou em 1 minuto, por exemplo? É um volume, né, extraordinário de água. Então, 1 metro cúbico talvez não seja uma unidade tão eficiente. Ou, por exemplo, qual o volume do planeta Terra? Tá vendo, ó? Talvez em metros cúbicos ficaria um número tão grande, mas tão grande, que a maioria das pessoas sequer conseguiria mensurar. E da mesma forma há volumes pequenininhos. Qual o volume, por exemplo, de uma gotinha de sangue que você acaba vertendo quando, né, por exemplo, encosta num prego, né, o dedo de um prego, aí cai uma gotinha de sangue no chão? Qual o volume dessa gotinha de sangue? Aí o metro cúbico já é uma medida muito grande, já é uma unidade de medida muito grande para mensurar aquele volume daquela gotinha, né? Ou de um orvalho que você vê de manhãzinha, na manhã fria, né? Aquela gotinha de orvalho. Então, o metro cúbico já é uma medida muito grande.
Então precisamos de múltiplos e de submúltiplos do metro cúbico, da mesma forma que a gente usa o quilômetro para grandes distâncias e o centímetro e o milímetro para pequenas distâncias. Então nós temos o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico como múltiplos do metro cúbico. Igual vimos na aula de ontem, o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, né? O hectare, né? Show! Já para pequenos volumes, nós temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, tá? O centímetro cúbico é muito usado para pequenos volumes, tá bom? Agora, como estamos falando de um sólido tridimensional, né? Cada unidade de medida é 1000 vezes maior que a imediatamente inferior. Então vamos relembrar aqui que nós já aprendemos. O quilômetro equivale a 10 hectômetros. O hectômetro 10 decâmetros. O decâmetro 10 metros. O metro 10 decímetros. O decímetro 10 centímetros. O centímetro 10 milímetros. Com relação às unidades de área, o quilômetro quadrado são 100 hectômetros quadrados ou 100 hectares. O hectare ou hectômetro quadrado, 100 decâmetros quadrados. O decâmetro quadrado, 100 metros quadrados e assim por diante. Agora, com relação às unidades de volume, o quilômetro cúbico equivale a 1000 hectômetros cúbicos, que por sua vez equivalem a 1000 decâmetros cúbicos, que por sua vez equivalem a 1000 metros cúbicos. E assim por diante. 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico 1000 centímetros cúbicos e 1 centímetro cúbico 1000 milímetros cúbicos, tá? Ok? Então em cada casinha agora irão caber 3 algarismos, tá? 3 algarismos, em vez de apenas 1 ou de apenas 2. Em cada casinha você vai colocar 3 algarismos, tá? Então se eu quiser, por exemplo, passar de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu vou colocar 3 zeros de cada vez, tá? E não vou colocar um zero só, vou colocar 3 zeros, tá? Beleza? Show! Agora algo importante, gente. Nós podemos também medir volumes com uma unidade de medida bem comum do dia a dia, que é o litro, tá? E aí surge às vezes a necessidade de você converter o metro cúbico para o litro. E aí você vai guardar no seu coração essa informação que a prova não é obrigada a lhe fornecer. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, por exemplo, se a caixa d'água de sua casa tem 2000 litros, ela tem 2 metros cúbicos. Se, por exemplo, na conta de água da sua casa vem escrito que a sua família consumiu 30 metros cúbicos ao longo de um mês, então ela consumiu 30.000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, tá? Não se esqueça disso. Às vezes, dependendo do exercício, pode ser mais útil você guardar uma segunda relação. 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, se eu disser, por exemplo, você pode ir à padaria e tentar trollar o atendente. Por favor, me vê uma coca com 2 decímetros cúbicos de volume. O que seriam 2 decímetros cúbicos? 2 o quê? 2 litros, tá? Vê uma coca de 2 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico, tá?
1 metro cúbico são 1000 litros. Eu vou escrever isso para vocês, a gente vai fazer milhões de exercícios envolvendo isso. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro, tá? Ok? Até aí tudo bem? Beleza? Então vamos começar a exercitar isso aí devagarzinho. Vamos começar a achar volumes e também converter unidades.